todas e todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da disciplina Processos Cognitivos, Teorias da Aprendizagem e Educação Profissional, que na versão que está sendo oferecida aí no período 2021.1, pelos professores Andresa Tavares e José Mateus do Nascimento, está celebrando, junto com as grandes temáticas que integram o ementário da disciplina, que são grandes blocos de reflexões, não é, que estão relacionados ali às ideias de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E no episódio da aula de hoje, nós iremos conversar com o professor, também docente da disciplina, José Mateus, sobre o manuscrito Pedagogia, Diálogo e Conflito. Você não pode perder, vai ser aqui uma videoaula que depois será projetada por meio também do YouTube, e nós contamos com a rica audiência de vocês. Ao final da exposição do professor Mateus, a gente também vai fazer aqui algumas problematizações para colaborar com esse vídeo tão rico, não é? Que vai conversar aí sobre mais uma obra de Paulo Freire. Professor José Mateus, a palavra está facultada para você. Que bom, né, essa oportunidade, professor Andressa, é um plus, né, da disciplina, muito bom mesmo, esse conteúdo que vai ficar disponível para todos os alunos e também para todos aqueles interessados em conhecer mais quem? A obra de Paulo Freire, né? Nesse Uhul! ano, nesse ano do centenário, né, Freire está aí realmente na vitrine, sendo mostrado a todo momento, e isso é muito importante, porque ele é o nosso patrono da educação brasileira. E na vitrine de hoje, né, mais uma obra dele, é a nossa 11ª obra, né, professor Andressa, que nós estamos estudando, então nós realmente montamos uma biblioteca na nossa disciplina, né, começamos com a obra que tratava sobre mídias e educação, e estamos terminando hoje com Pedagogia, Diálogo e Conflito. Esse livro é um livro que tem 5 capítulos, né, ele tem 98 páginas na versão digital, ele está em PDF, está acesso livre na rede, né? Muitas obras eu consegui catalogar, mais de 20 obras em PDF na rede, depois a gente vai colocar no Drive lá para o professor Andressa esses 20 livros, para que vocês não apenas citem Freire, leiam Freire, não é? E referenciem nos seus trabalhos. Esse livro ele foi escrito, né, logo depois que Freire chegou do exílio, né? Ele foi escrito em 1984, né? Estava aí naquela efervescência das diretas jazz, né? E o Brasil, naquele momento de efervescência da Constituinte, da Constituição, se preparando realmente para esse momento de transição, não é, de um período muito negro, né, muito problemático, né, durante a ditadura militar, e Freire volta do exílio e se encontra com mais dois colegas aí, Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães, e constrói esse livro, que é um livro diálogo, né, é mais um livro diálogo, é uma metodologia de Freire, ele trabalhar com o livro diálogo, onde ele convidava colegas para conversar. Ele tem um gravadorzinho e ele gravava essas conversas, dialógicas, e depois transcrevia e publicava. Então, esse livro foi realmente gravado, essa conversa aconteceu no dia 4, no dia 2 a 4 de junho de 1984, e o livro só veio ser publicado em 1989, né? E aí teve um hiato de tempo, né, para revisão e adequação para a formação do livro. Mas o livro realmente é muito gostoso de ler, porque ele trabalha, né, com esses diálogos, com essas conversas. Ele está organizado em 5 capítulos temáticos, tem temas geradores, em que os interlocutores, eles
fazem realmente um diálogo sobre vários temas. E aí eu fiz aqui a listagem de alguns temas centrais na obra, né? Nessa releitura a gente foi identificando alguns temas que são temas geradores da conversa entre os três colegas. O Sérgio Guimarães, ele já é um parceiro antigo, né, na construção desses livros de diálogo com Paulo Freire, porque ele tem outros livros com Freire que ele também dialogou com Freire e rendeu o livro, como, por exemplo, Aprendendo com a Própria História, 1 e 2, que foi também resultado de uma conversa entre Freire e Sérgio Guimarães, e Educar com a Mídia, o nosso primeiro livro, também é uma conversa com Sérgio Guimarães, né? Então, o Sérgio Guimarães já estava acostumado, né, com essa metodologia com Freire, essa metodologia que ele chamava de livros dialogados ou livro diálogos, e o Moacir Gadotti participou aí fazendo essa tríade, né? Esse trio, né, de ideias. Então, vamos listando com vocês alguns temas que foram aqui tratados, né? Eu listei, sabe quantos, professora Andressa? 19 temas geradores, né? Durante Excelente, os, professor. os Estou quatro, curiosa para saber desses os, temas. os 4 capítulos, eles tratam sobre 19 temas. E o primeiro tema é sobre as andanças, andarilhagens, né, que Freire fala, né? Então, o livro começa falando dessas andanças, inclusive identificando Freire como um cidadão do mundo, né? Ele falando que tinha muita saudade do Brasil, mas ao mesmo tempo estava conhecendo, né, várias partes do mundo e levando, né, a sua epistemologia para essas pessoas que estavam necessitando dessa novidade, principalmente o continente africano, né? E ele vai dizer que o ser humano ele é realmente fruto dessas andanças, dessas trajetórias de vida, e mesmo que não esteja numa situação de exílio, como o Freire esteve, né, mas existem várias fases da vida em que a pessoa, ela aprende muito, né, desde a infância até o momento da morte, né, ou seja, nós estamos sempre aprendendo, e essa trajetória é uma trajetória em que nós estamos com as pessoas no mundo, né? Então, ele vai falar que as pessoas, elas se fazem com o outro no mundo, né? E não apenas sozinhos. Então, essas andanças renderam muitas experiências para Paulo Freire, inclusive para os colegas que estavam aqui no Brasil, especialmente Moacir Gadotti, recebia muitas cartas, e o Sérgio Guimarães também falou sobre as andanças dele quando foi fazer a pós-graduação e esteve também no continente europeu, né? Depois eles encaminham a conversa deles para o referencial do marxismo. Eles começam a falar, a refletir sobre esse referencial como referencial e propõe uma reflexão mais profunda sobre a prática, sobre a realidade, né? E aí eles fazem essa reflexão mostrando que é preciso que a gente olhe para a realidade buscando a essência dela e não apenas a aparência, né? Então, eles adotam, né, o marxismo como um referencial indicado, né, para identificar essas contradições, inclusive o conflito, né? E aí uma curiosidade nesse livro é que Freire, né, ele ele apresenta em sua obra a pedagogia do diálogo e Moacir Gadotti a pedagogia do conflito, né? E o materialismo histórico dialético, ele traz essas referências, né, na sua composição, né, que é a interação, o crescimento, né, a partir da crise, né, a mudança a partir da crise, e
o diálogo como metodologia de interação, né? Rompendo com a ideia do autoritarismo, daquele que só um fala e o outro escuta, né? Mas que os dois falam, né? Dentro dessa alternância do respeito, em que, né, as falas elas são oportunizadas, não é? E o diálogo se estabelece. Depois, ele recupera duas categorias muito importantes que chegamos até a discutir com o professor Zeu, professora Andressa, sobre o anúncio e a denúncia, né? Aqui nesse ponto, ele recupera aquela ideia de que há uma interdependência entre o anúncio e a denúncia, né? Não tem como você estar anunciando e não denunciar, né? A denúncia, ela precede um anúncio, e, segundo o trio, né, é essencial no campo da educação estarmos realmente nesse movimento do anúncio e da denúncia. Inclusive, eles colocam o professor como grande anunciante, né, no sentido da palavra, aquele que professa, né, o conhecimento, que anuncia o conhecimento. E a denúncia está atrelada a esse anúncio, né, porque é fazer conhecer, né? Fazer conhecer aquilo que está oculto, né? Então, a grande função do educador é realmente pronunciar a palavra, pronunciar o conhecimento, né? E compartilhar isso com os seus alunos. Aí, em seguida, nós temos a tarefa pedagógica e a tarefa política. O diálogo ele vai se aprofundando no sentido de trazer aí o, o que fazer, esse é o termo que Freire utiliza, o que fazer do educador. E ele vai dizer que não tem como se de dissociar esse perfil pedagógico do perfil político, né? Alguns até empreendem, né? A ideia de que é a escola sem partido, como levar essas ideias de política para dentro da escola. Escola não é lugar de política, e ele vai recuperar a ideia, a premissa de que educar é um ato político, e de que o professor ele tem uma pedagogia, mas ele também estabelece uma política dentro da escola, porque ele faz escolhas, né? Porque ele avalia desse jeito e não do outro, porque ele faz a seleção de um determinados conteúdos e não outro, né? Então, eles fazem realmente essa escolha, e quando você escolhe, você toma partido, né? Não no sentido de política partidária, mas de posição, né? De você estar se posicionando e dizendo o que você quer. Então, eles discutem dizendo que há realmente uma interdependência entre essas duas dimensões, né? A dimensão pedagógica e a dimensão política na escola, né? O professor também, ele tem a atividade, né, a tarefa de fazer conhecer, convencer e vencer, né? Até dar uma rima, né? Essas três palavras. Mas dentro dessa lógica, quer dizer que o professor ele não é apenas um comunicador de conteúdo, né? Fazer conhecer. Pode repetir, professor Ele Matheus, as três palavras mágicas? conhecer, convencer e vencer, né? Ok, São três conhecer, palavras que estão com convencer conhecer, convencer e e vencer. vencer. E Muito bom. vencer. Conhecer porque o professor, ele é o articulador do conhecimento, né? Convencer porque ele entende que o seu ato de ensinar é também um ato político. E vencer porque ele também investe na emancipação dos seus alunos, né? Ele trabalha sempre para que o aluno caminhe e voe para além do que ele conseguiu voar, né? Então, esse vencer aí tem um sentido de superação, um sentido de estar realmente ganhando asas
e criando pernas para andar, não é? Então, o professor ele tem que sempre pensar nisso. Em seguida, eles entram na discussão sobre a questão da paciência, da mansidão, e o Freire ele vai dizer que é dessa pedagogia da paciência, da mansidão, porque ele diz que a história, né, a história, ela tem esse marca-passo, né? Por mais que as pessoas queiram acelerar o tempo, mas a história tem o seu próprio tempo, né? E essa história é construída pelas relações dos sujeitos, né, em sociedade. E ele vai dizendo que a educação, por natureza, é uma ação que exige a pedagogia da paciência. Então, tem alguns educadores, né, que lidam mais com o quantitativo, eles cobram muito essa questão dos resultados imediatos, né? E Freire vai dizer que não, que a educação é um processo que exige tempo, né, para a maturação de conceitos, para a construção da consciência, né? Para a construção da consciência é necessário um processo de conscientização. E isso leva tempo. Então, eles discutem muito essa questão da paciência, da mansidão, da não violência, como algo como elementos importantes para que a educação também aconteça, indo de encontro àquela lógica da educação bancária, né? Que é aquela coisa do conteúdo muito rápido, quando o aluno mal termina de ingerir aquele tema, já vem outro, né? E não dá para mastigar, ele engole inteiro. Então, é uma coisa terrível. Então, ele vai falar dessa prudência, né, durante o processo de formação. E mediados, né, pelo contexto histórico da época, né, porque esse discurso, essa conversa é muito contextualizada com o que estava acontecendo nos anos 80. Eles citam Lula, né, na conversa, citam Luiz Inácio Lula da Silva, das grandes aglomerações que ele fazia, dos discursos, né, no ABC Paulista, eles citam esses eventos que estavam acontecendo na época, essa efervescência. Eu fiquei assim, imaginando, né, aquela década de 80, na época eu acho que eu só tinha 10 anos, eu tinha 9 anos na época. Então eu, eu lembro, né, assim, nos flashes na televisão, as reuniões para Constituinte, o dia em que o Ulisses Guimarães subiu lá na Câmara dos Deputados e mostrou a Constituição. Isso eu lembro, assim, de flashes. Lembro também dos grandes comícios da Direta Já, da música de Milton Nascimento, né? Coração Então, de professor Estudante, Matheus, lembra? Coração sim, de sim. Estudante. Então, Fafá de Belém também, eu acho. Tem então a gente esses pode flashes. afirmar, né, a partir desse seu encanto aí, trazendo todas essas memórias tão saudáveis para a formação cidadã, não é? Do leitor do manuscrito de Paulo Freire. Então, a gente pode afirmar aqui também, para quem nos assiste, que ler o manuscrito Pedagogia, Diálogo e Conflito de Paulo Freire é também, por altura de determinadas linhas, se reencontrar com essas memórias, né, de longo Isso. prazo, que tem a ver com a cidadania, com a democracia, com o movimento Uhum. organizado, não é, de luta aí por uma sociedade mais includente, justiça social e direitos humanos. Pode ser Isso assim também? mesmo. É um Estou vendo pelo documento seu brilho no histórico. olhar. Isso mesmo. É um movimento, é um documento histórico. O livro é um documento histórico, e o diálogo entre os três, entre o Moacir, o Paulo e o Sérgio, é realmente um diálogo historicamente contextualizado, né? E eu lendo o livro, né, me veio todas essas imagens, essas memórias, né, que a gente viu na televisão, né? Mas eles vivenciaram ali ao vivo e a cores, né? Porque eles já estavam ali naquele triângulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e eles participavam desses movimentos junto com aqueles que estavam fazendo história naquele momento. Então, a sétima palavra geradora, o tema gerador, que aparece no diálogo é greve, né? Eles falam muito sobre a questão do poder da greve, do direito da greve, a vivência da greve.
a greve como espaço de formação política, né, e que as pessoas que participam das greves, elas tiram muitas lições de democracia, então há uma discussão muito grande sobre essa questão, o conflito, e aí aparece a palavra conflito, o conflito de alguns sistemas de educação que não querem parar, né? Às vezes existe greve de alunos e a escola não quer deixar que o aluno faça greve, e eles discutem dizendo que a greve, o momento da greve é um momento educativo, é um momento formativo, é um momento pedagógico, em que as pessoas estão envolvidas nas causas da existência, mas ao mesmo tempo estão também se formando, né? E é uma formação política, né? E aí a escola deveria considerar esse espaço como espaço também formativo e no retorno da greve, essa escola poderia recuperar tudo aquilo que foi aprendido, né? Fazendo intersecção com o conteúdo estudado. Depois desse embate, né, sobre a greve, se deve fazer ou se não deve, é um direito ou se não é, eles continuam conversando e traz o espaço da universidade como espaço democrático de construção do conhecimento, né? Então, eles vão conversar dessa democratização do espaço da universidade, inclusive, na época, eles evidenciam, né, esse espaço elitizado, muito elitizado da universidade. Eles colocam a imagem de um funil, né, que muitos chegam, muitos estão querendo, né, entrar na universidade, mas são poucos que chegam lá. Então, ainda havia realmente essa seleção muito minuciosa, né, e que de alguns anos para cá essa realidade estava mudando, né? Ou seja, a presença do aluno das classes populares, a presença do negro, do índio, né? Estava mais presente, né, nas universidades, e que agora a gente tem visto, né, o contrário, né? Ou seja, as políticas, né, de ataque, né, aos indígenas, elas têm sido pauta hoje, né, inclusive com relação à demarcação de terras. Aí nós assistimos, né, essa, esse embate, esse conflito se desenvolvendo lá na esplanada dos ministérios, né. Depois foi falado sobre o papel do educador, né, o educador reacionário e o educador revolucionário, né, eles trabalham nessa perspectiva, né, de qualificar mesmo, identificar, né, quem é o educador reacionário, quem é o educador revolucionário. Essa discussão também é bastante alongada e profunda, porque eles vão trazer as características de cada um desses educadores, né, e aí é recuperado muito dos elementos da pedagogia do oprimido, né, quando ele fala que o educador reacionário é aquele que é impositivo, é aquele que só ele domina o conteúdo, só ele sabe, não é? Ele trabalha com conteúdo para reprodução, e o revolucionário trabalha na perspectiva da emancipação, né? Ou seja, ele também dá lugar à voz do aluno, do estudante, e considera também os saberes que o estudante traz, não é? Fazendo essa intersecção com o currículo escolar. Fala-se da reinvenção do poder. Falaram também sobre o intelectual revolucionário orgânico e citaram Gramsci, né, um dos autores que a gente vê lá na nossa pós-graduação. E O isso, direito do filho. nessas linhas, a gente percebe uma conexão muito forte, né, do manuscrito com os expoentes que também inspiram os princípios, os valores, os fundamentos da educação profissional emancipadora. Isso mesmo. E eles citam Gramsci, né, como um autor que traz uma pedagogia revolucionária, né, no sentido de entender que o professor ele é um intelectual revolucionário e orgânico, no sentido de também militar,
né, no sentido de trabalhar para que o filho do trabalhador ele tenha acesso aos bens socialmente construídos e tenha direito, né, à escola, direito à educação, direito às necessidades, a satisfazer as necessidades básicas, né? Então, em continuidade, né, dessa discussão do intelectual revolucionário, eles frisam muito essa questão do filho do trabalhador, né, como alguém que está em desvantagem na configuração social, né, que se desenha no contexto do capitalismo. E a escola deveria trabalhar para equalizar essa desigualdade. Só que o que acontece é que, por uma questão política, né, é investido pouco recurso, né, a estrutura muitas vezes fragilizada, os professores mal pagos, né, fragiliza essa escola para o pobre, né? E aí essa corrida, né? Ela é desigual, né? Então eles trabalham, né? Nessa perspectiva de compreender de que o filho do trabalhador ele tem sim direito a essa dignidade humana, mas o contexto social muitas vezes não dá essa oportunidade e se estabelece uma desvantagem aí nessa corrida para alcançar os seus objetivos. A tarefa do professor nesse contexto é de reeducação, né? É o compromisso com a classe trabalhadora, segundo ele, porque o professor é trabalhador. Tem alguns professores que não se veem nessa condição, mas o professor é trabalhador e deveria estar defendendo, né, o filho do trabalhador, a escola do filho do trabalhador, defendendo melhor qualidade, melhor ensino para esses que estão na periferia. Análise dos materiais didáticos, fazer a crítica do sistema educacional, né, segundo ele, às vezes a crítica ela fica realmente nos microespaços, né, e é necessário criticar o sistema, porque eu já vi realmente dentro da escola a procura de culpados, né? Culpa da direção, é culpa do professor, é culpa do aluno, e ele vai dizer que dentro da escola não existe culpado, o culpado está lá fora. Ele diz é necessário criticar o sistema educacional. O sistema educacional ele reproduz, né? Uma realidade de manutenção, né? De exploração, de alienação. Então, os professores deveriam ir contra o sistema, né? E não contra a Secretaria de Educação ou contra os colegas, né? Ele vai dizer que é necessário ter essa visão mais macro, né? Qual a função da escola na sociedade, espaço de luta de classe para a autonomia dos indivíduos, das pessoas, fala-se da autonomia, fala-se de política educacional e participação democrática. Já estamos no 18º, já encaminhando para o encerramento da listagem das temáticas. A escola que educa para além do ler, escrever e contar, ela também deveria educar para ouvir, falar e gritar. Achei muito interessante essa questão do grito. Eles fazem uma reflexão, já terminando o livro, né, sobre essa, essa coisa que é o grito. Segundo eles, né, estando silenciado por muito tempo, né, a voz fica presa. E quando ela é liberta, né, ela sai em forma de grito, né, que é a questão do alívio. E segundo ele, Pode né, a replicar o escola trocadilho novamente? Falar, eu adoro. falar, ouvir, falar e gritar. Ouvir falar gritar. Maravilha. Isso, porque a escola ela foi criada, né, para ensinar a ler, escrever e contar. Mas segundo, né, o trio, né, segundo Guimarães, Paulo e Sérgio, a escola deveria ir além. Ela deveria ensinar a ouvir, a falar e a gritar. E esse sentido do gritar é o sentido de reivindicar, né?
reivindicar aquilo que está faltando. E aí, relendo esse livro e cada obra que a gente lê de Freire, a gente descobre por que é que ele foi considerado subversivo, não é? Porque as ideias dele sempre se encaminham para esse sentido da conscientização, desse sentido do ser mais, da autonomia do sujeito, né? Dessa questão da reivindicação. Então, é muito importante a gente compreender esse sentido do gritar, e que também tem a ver com a, a epistemologia freiriana, né, que é da indignação, né, pedagogia da indignação. Então, esse gritar é uma expressão dessa indignação, dessa insatisfação, não é? De dizer que não está satisfeito, e a pedagogia freiriana, ela dá essa oportunidade de que o sujeito se expresse, né, sobre o que está sentindo, o que está pensando, não é? E, para fechar o livro, ele traz, né, o conceito, né, da pedagogia do conflito, do diálogo. Eu vou me encaminhar lá para ler umas partes bem interessantes. Eu grifei no próprio livro para a gente tá movendo aí para a última página. Sim, está. Pronto. Então, eu vou lá já para o finalmente. Você vê que todo livro ele é marcado como se fosse realmente um roteiro, né, de teatro. Aparecem os nomes, né, dos sujeitos, quem está falando, o Gadotti, o Sérgio, o Paulo. E aqui já no finalzinho do livro, nós temos realmente a cereja do bolo, quando eles vão realmente trabalhar no quinto capítulo, no sexto ponto, pedagogia, diálogo e conflito. E eu grifei algumas partes para a gente ler aqui para vocês. Paulo dizendo, né, porque antes Gadotti tinha perguntado, uma educação revolucionária seria então aquela que ensinasse a gritar? Aí ele vai dizer, é uma educação que tem a ver com a palavra escrita e falada, que tem a ver com ouvir e com o falar, né? Explicando esse tipo de educação. E aí ele vai identificando o que seja essa pedagogia do conflito, do diálogo. Mas sempre digo que não há contradição nenhuma entre o diálogo que eu proponho e a pedagogia do conflito que Gadot defende. No fundo, a pedagogia do conflito é dialógica, assim como o diálogo se insere no conflito, né? Então, ele vai dizer que há uma interdependência entre conflito e diálogo. Mas a pedagogia do conflito não pode prescindir do diálogo entre os iguais e os diferentes que participam da luta, ou do grito, para botar abaixo o poder que nega a palavra. Ora, qual é o espírito fundamental da pedagogia do conflito, senão este? E este é o espírito da concepção que tenho de diálogo também. Uma educação comprometida com a libertação. Então, eles terminam realmente trazendo, né, essa, é, é, essa conceituação, né, que dá nome ao livro, né? É muito interessante porque eles terminam o livro, né, o Sérgio dizendo, parece que terminamos o livro, não? Né? E acho que eles devem ter respondido que sim, e terminaram de Eu gravar também e o livro aposto que ele terminou. respondeu que sim. É, então, o livro foi gravado, né, essa conversa foi gravada em São Paulo, no dia 2 e 4 de junho de 1984, e depois houve uma revisão no ano seguinte, né, desse diálogo, que foi bem escrito aí por Freire, né. Então, professora Andressa, foram essas impressões que eu tive do livro, né. É um livro, assim, muito gostoso de ler, porque é um livro que você vai nessa alternância do diálogo e eles sempre estão nessa pedagogia da pergunta, eles perguntando entre si, trazendo os temas geradores, e é realmente
um talk show, né? É um talk show em que eles estão ali auto se entrevistando, né? E é muito gostoso esse tipo de literatura, né? E aí é algo bem descontraído, porque eles estão falando dos fundamentos teóricos, né, da própria pedagogia do diálogo do conflito, né? É um livro rico em conceitos, né? Mas que não tem aquela rigidez, né? Aquela forma árida, né? E complicada de apresentar os conceitos. É uma forma leve, é uma forma descomplicada de tratar de conceitos do campo do marxismo, do campo da pedagogia de Gramsci e da própria pedagogia libertadora de Freire. Professor Matheus, excelente síntese do manuscrito. Tenho certeza que quem prestigiou esse link do YouTube que nós gravamos nesta tarde de hoje vai certamente ler na integralidade o manuscrito Pedagogia, Diálogo e Conflito. Eu, enquanto você falava, não é, eu ficava aqui fazendo as sínteses e também já postando em nossas redes sociais, praticando Educar com Mídias, o outro manuscrito de Freire com Guimarães. E eu fiz questão de fazer várias postagens, marcar IFRN Senat e PPGEP. E as duas principais, eu fiz umas 10. Das 10, as duas principais são aquelas em que eu coloquei as sínteses, né? Desses trocadilhos aí semânticos que se expressam no manuscrito. O primeiro deles, conhecer, convencer e vencer, se referindo aos professores que valorizam a pedagogia libertadora, que visionam a emancipação. Então, lembrando que são verbos, são ações, portanto, que o professor não pode perder de vista, conhecer, convencer, vencer, e também o trocadilho aí, esse último que você ressaltou por último, não é? Que o compromisso da escola libertadora é, sobretudo, ensinar a ouvir, falar e gritar como uma postura denunciante. Mas eu ainda vou fazer uma outra postagem, quando finalizar o vídeo, para ressaltar a ideia do conflito, né? Um pouquinho mais, porque essa coisa do gritar significa exatamente denunciar, portanto, trazer o conflito para a pauta social. E quando a gente, lá no primeiro trocadilho, a gente já tem uma orientação maior para a questão do consenso, né? Quando a gente fala no verbo convencer. Então, a gente está ali lembrando que o consenso, ele também existe, ele também é importante, ele também é necessário. Mas a gente também não pode ser ingênuo e achar que em uma situação de comunicação e de interlocução, o diálogo sempre caminhará com muita facilidade, né, e com muita naturalidade. Esse nome naturalidade não existe quando a gente está falando de práticas sociais, que essa troca de pensamento vai concorrer sempre para o consenso, né? Antes dela chegar no consenso, as pessoas precisam passar pelo momento da discordância, da antítese, não é? Da negação, para que tanto o sujeito que coloca a ideia principal do argumento, que depois, na síntese, a ideia-força vai ser priorizada, mas também esse outro par, né, que em algum momento discorda nesse diálogo, que ele também possa ter suas ideias respeitadas, o seu pensamento respeitado. E aí, quando a gente vê Paulo Freire, nesse manuscrito lá dos anos 80, se preocupando com um diálogo que esteja aberto ao conflito e ao consenso, a gente fica pensando, né, será que quem milita corretamente quando demonstra, vamos dizer assim, pouca paciência ou ausência de paciência com quem pensa diferente desse militante? É o contrário. Certamente não. Ele prega, né, a pedagogia da paciência, da tolerância, da mansidão. Exatamente. Então, nesse momento, essa orientação aí prevista nesse livro é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade polarizada, e nessa polarização, o que é que a gente está percebendo? Né? Que muitos canais de comunicação vêm movidos por partidos políticos progressistas, inclusive, vêm se comprometendo com essa postura, esse comportamento de intolerância, de querer, a todo custo, vamos dizer assim,
desrespeitar, desconsiderar quem pensa diferente, quem no dia da urna votou diferente daquele. Então, tá aí o livro posto, né? Não é por aí, a militância não deve ser essa. A militância, eu gosto muito da militância do feminismo, quando uma mulher feminista, né, já conscientizada das premissas do feminismo, como, por exemplo, a sororidade, encontra uma outra mulher que ainda está no processo de alienação, né, ainda está inserida na concepção misógina, hospedando o opressor, portanto, e essa mulher, ela assume uma fala, a mulher com a mentalidade misógina, né, assume uma fala que reproduz a misoginia, e a outra mulher, já esclarecida e conscientizada, se aproxima dela com muita ternura, bate no ombro e, com paciência, caminha na direção de uma conscientização pelo consenso, mas orientando com paciência por que a análise daquele fenômeno que estava em xeque ali no diálogo não precisa necessariamente ser naquela direção misógina, pode ser nessa outra direção da sororidade, né? E aí, quando eu vejo as mulheres feministas comprometidas com esse comportamento de chamando essas mulheres que hospedam os seus opressores pela pauta do diálogo e da paciência para um outro ponto de vista, eu me encanto por isso. E eu não posso deixar de dizer aqui, nesse momento, né, onde a gente discute sobre diálogo, conflito e consenso também, que o caminho é esse, o caminho do professor precisa ser esse, né, o caminho dos educadores na sociedade pedagógica precisa ser esse. Agora, obviamente, que como é que a gente consegue, né, fazer esses movimentos pela prática da paciência, pela compostura da elegância, do argumento, a gente está construindo consensos que privilegiem a ideia força do lado progressista e emancipador. Para isso, é preciso ser um estudioso, gostar de ler, gostar de estudar, visitar realmente os expoentes, os clássicos que nos dão os insumos cognitivos, os argumentos que a gente precisa estar mobilizados deles, com essas ideias internalizadas, para que a gente possa ter verdadeiramente os insumos cognitivos que são necessários para a gente fazer o vira-voto, né? Para a gente praticar a virada da perspectiva, da gente, como dizem os adolescentes, para a gente poder dar o virote da observação e da praxis dos seres, dos sujeitos e dos seus estados de transformação no universo, né? Então, fica aqui a nossa orientação também nesse sentido, que o livro Pedagogia, Diálogo e Conflito, ele é também esse lugar seguro para nós que vivemos em uma sociedade polarizada, podermos estar colhendo suas ideias e nos inspirando para que a gente possa estar exercendo uma militância sociologicamente correta, pedagogicamente correta, fraternalmente e cordialmente assertiva, para que, de fato, aí sim, com a predominância dos melhores sentimentos e com a afetação, não é, de ideias que vão tributar para uma sociedade muito mais justa e muito mais fraterna e solidária, a gente poder dizer que estamos a caminho de uma transformação social, né? O que é que você diz sobre isso? Mesmo. Isso mesmo, muito bom. E aí eu vejo que o livro foi construído durante a década de 80, mas que ele traz, né, ele congrega muitos conceitos que são atuais, né, que orientam realmente a nossa vida, a nossa prática pedagógica. Então, assim, é um livro que a gente indica, né, para que todos aqueles que estão assistindo, né, essa interação, que eles possam procurar no Google, colocando Pedagogia, Diálogo e Conflito, você vai encontrar ele em PDF e comece a ler, porque muitas coisas que estão aí nesse livro têm a ver com as nossas práticas pedagógicas, né? E com os nossos conflitos também, né? Em sociedade hoje. Então, é necessário, sim, conhecer e colocar em prática. Perfeito, professor Matheus. Então é isso, né? Hashtag Sociedade Isso. do Diálogo, hashtag Sociedade do Conflito, hashtag Sociedade do Consenso, hashtag Sociedade da Cultura de Paz, não é? E nada de cultura de intolerância, nada de cultura
de totalitarismos, de autoritarismos, não é? E, enfim, essa é a mensagem central que a gente deixa aqui para vocês. Vamos finalizar agora mais este encontro Isso. e já iniciar o encontro saideira, expulsadeira da disciplina Processos Cognitivos e Teorias de Isso. Aprendizagem e Educação Profissional. Beleza. E viva Paulo Freire, 100 anos. Viva Paulo Freire!